Neste exato momento, está acontecendo uma batalha que nós não podemos ver. Porém, isso não significa que ela não seja real. 24 horas por dia, existe uma guerra incessante entre forças da luz e forças das trevas, disputando as mentes e os corações dos seres humanos, tentando influenciar cada um dos seus lados para o seu propósito devido. Um lado tenta levar o ser humano para mais próximo de Deus, e o outro tenta afastar o ser humano dos propósitos divinos. De que lado você se encontra? Ainda que você não queira, você está sendo influenciado para um dos lados. Ninguém se encontra no meio. Ou você está mais para a luz, ou você está mais para as trevas. Você nasceu em meio a uma guerra, e gostando ou não, você faz parte dela. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. Guerra espiritual, batalha no mundo do espírito, no plano sobrenatural. Você acredita? Ainda que você não tenha nem um pouco de fé, essa batalha, ela é real e acontece o tempo inteiro. Por mais que você não acredite, ela está acontecendo exatamente nesse exato momento ao seu redor. Seres das luzes e seres das trevas estão tentando influenciar a sua vida, ou para o lado positivo, ou para o lado negativo. Volto a dizer uma coisa que já falei em vídeos anteriores. Não é porque você não acredita que isso deixará de existir. Garanto que isso tudo é muito mais real do que se pensa. Ao analisar todo esse contexto da guerra entre anjos e demônios, em alguns sentidos podemos nos sentir apenas como peças em um grande tabuleiro de xadrez. Nós não temos nada a ver com essa guerra e já nascemos no meio dela. Poderíamos muito bem ter nascido em um outro universo, em uma outra situação, mas por que nós estamos aqui? Nós não nos alistamos em nenhum dos exércitos, nem no exército de Deus e nem no exército de Lúcifer, mas fazemos parte dessa guerra, ou melhor, nós somos o prêmio dessa guerra. A sua alma tem um valor muito maior do que você imagina. Sim, você possui dentro de si algo muito precioso para o mundo espiritual, tanto para Deus quanto para o diabo. A sua alma tem um valor imensurável, mas por que a alma humana é tão valorizada nessa guerra entre anjos e demônios? Bom, essa é uma pergunta muito complexa e que não vamos falar hoje nesse vídeo. Hoje vamos falar mais detalhadamente sobre todo esse lado complexo da batalha espiritual, da guerra entre o mundo das trevas e o reino da luz. Como todos nós sabemos, anjos e demônios são da mesma fonte, vieram do mesmo lugar, ou seja, ambos foram criados por Deus. Mas por que agora eles estão em exércitos diferentes, se ambos eram do mesmo lado? Essa história a maioria de vocês já estão carecas de saber.
houve um grande conflito de interesses entre Lúcifer e Deus. Algumas pessoas dizem que Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, enquanto outros teólogos defendem uma tese bastante polêmica, que Lúcifer ele apenas discordou da atenção que Deus queria dar para a humanidade. Mas outros teólogos que discordam dessa tese, pois eles acreditam que Lúcifer foi expulso do céu bem antes da criação do ser humano. Então, como podemos observar, temos não somente uma crise, um conflito entre anjos e demônios, mas também um grande conflito de ideias entre especialistas no assunto, teólogos e líderes religiosos. Mas o ponto crucial deste documentário não é o motivo e nem o início, mas sim o estado atual desta guerra espiritual. Para entendermos melhor o contexto atual desta guerra que dura há milênios, vamos ver uma ótima explanação deste assunto com a tia Lilith. Lembrando que o link do canal dela está aí na descrição do vídeo. Desde criança vejo sombras e ouço vozes que vêm do além. Então fiz do medo um caminho novo e das trevas uma ponte para o meu mundo sombrio, que também é seu a partir de agora. Parte 1. Batalha espiritual, a grande guerra. De acordo com os cristãos, batalha espiritual é a luta constante contra as influências do mundo, contra nossa natureza pecaminosa e contra o diabo. Essa guerra começou no Jardim do Éden, quando, segundo a crença, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Eva e Adão. Nisto, o próprio Deus disse que sempre haveria uma inimizade entre os descendentes da mulher e Satanás, como está escrito em Gênesis 3:15. Existem muitos elementos que influenciam o decorrer da batalha espiritual e a maioria deles estão em nossas mãos, como também dependem de nossa atitude para surtir algum efeito positivo ao nosso favor. Vou explicar melhor. Vamos falar um pouco sobre brechas. A melhor definição sobre brechas é o próprio pecado, que é tudo aquilo que afasta o ser humano do que é bom, ou seja, de Deus. Você pode pensar de uma forma diferente sobre Deus e pecado. Se for o caso, encare as brechas espirituais como maus comportamentos e portas abertas para sentimentos e ações ruins. Alimentar sentimentos ruins, como o ódio, a ira, os ciúmes, a inveja, o egoísmo, a mágoa, dentre outros do tipo, deixa a pessoa vulnerável a ações do diabo. Existem demônios que se estabelecem na vida de alguém através de emoções distorcidas. Desta forma, eles enfraquecem a resistência moral e espiritual, o que pode ser uma porta aberta para a possessão. É preciso fechar essas brechas espirituais. Para isso, o pecador precisa reconhecer o seu pecado, confessá-lo, se arrepender e rejeitá-lo. Todo e qualquer vínculo com o erro deve ser quebrado para que o espírito da pessoa
seja fortalecido. Parte 2. Possessão maligna. Quando os demônios passam a influenciar mais que o ambiente ao redor, como também invadem a vida de alguém, dominando a mente, a fala e os movimentos, podemos caracterizar como um caso de possessão demoníaca. Existem alguns comportamentos que podem estar ligados a uma possessão demoníaca. São eles: mudança repentina de comportamento e personalidade, agressividade intensa sem motivos concretos, repulsa a objetos considerados sagrados, automutilação, conversas distorcidas e em outros idiomas que a pessoa não conhece, mudança na voz, como se fossem muitas pessoas falando através do indivíduo, força fora do comum e surtos emocionais intensos. É claro que existem muitos outros sinais, alguns até imperceptíveis. Por isso, é preciso estar atento e jamais se envolver com o mundo das sombras sem que haja um motivo muito nobre e verdadeiro. Afinal, mentiras também são portas abertas para possessões. Muitos não sabem, mas mesmo estando sob o domínio de demônios, eles podem não se manifestar frequentemente, sendo legião ou apenas um. A propósito, a palavra legião é a definição da maior divisão do exército romano, que era composto por 6.000 soldados de infantaria, 120 de cavalaria e mais 3 tropas auxiliares, ou seja, na batalha espiritual, uma pessoa possessa por uma legião seriam mais de 6.000 demônios controlando sua vida, suas emoções, pensamentos e atitudes. Como eu estava dizendo, dominada por um ou por uma legião de demônios, eles podem não se manifestar frequentemente, pois alguns se apoderam do corpo e do sujeito e ficam incrustados de forma muito sutil, sendo preciso algo além de palavras para que o processo de libertação ou exorcismo do indivíduo comece. Existem outros tipos de possessão, onde não somente acontece por meio de demônios. Na crença espírita, por exemplo, os espíritos dos mortos podem possuir as pessoas, mas não entrarei em detalhes neste vídeo. Parte 3. O exorcismo. Nas diversas culturas espalhadas pelo mundo, é possível encontrar a ideia de exorcismo. Falarei dos mais conhecidos, que são os da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. De acordo com o ritual católico, o exorcismo deve ser discreto e com a presença de familiares. No local, deve haver uma imagem da Virgem Maria e um crucifixo. O processo começa com a aspersão de água benta, que pode conter sal ou não. A água também é aspergida sobre todos os parentes. Depois, todos começam a rezar. Logo, o padre lê trechos da Bíblia e salmos que exaltam a vitória de Cristo sobre o mal. Depois vem a imposição de mãos, com orações de ordenança, para que o espírito deixe o corpo da pessoa. O sinal da cruz é feito e o padre sopra o rosto do possuído, dizendo palavras sagradas contra o demônio. Durante o processo, todos rezam Pai Nosso de mãos dadas
E para finalizar, um canto de agradecimento, uma oração e a bênção final do padre. Se a afeição do possuído estiver calma e transparecer paz e serenidade, o exorcismo foi concluído com sucesso. Caso contrário, novas sessões devem ser feitas até a total libertação do indivíduo. Já o ritual feito pela Igreja Evangélica varia de denominação para denominação e de pessoa para pessoa. Por exemplo, de acordo com o ensinamento de alguns pastores, não somente eles podem expulsar os demônios, mas todos que têm autoridade no mundo espiritual. Esta autoridade vem através de uma vida íntegra e de constante oração e jejum. Os demônios são expulsos pelo poder do nome de Jesus. No processo de libertação, como é chamado, na maioria dos casos, os demônios são obrigados, através de palavras de ordem, a dizer o seu nome e qual o seu propósito na vida da pessoa, como eles entraram e onde estão escondidos. Podemos dizer que é feita uma entrevista. Caso o demônio seja muito forte e tente machucar o indivíduo, os chamados obreiros ajudam a segurá-lo para que ele não se fira e não fira ninguém. O óleo ungido também é usado, podendo ser espalhado em todo o corpo da pessoa. A libertação terá sucesso caso a pessoa confesse em voz alta que Jesus Cristo se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo, pois os demônios jamais reconhecem em fala a grandeza do poder de Cristo. Caso a pessoa não faça esta confissão, mais orações e palavras de autoridade serão proferidas até que o processo seja concluído. Diferente da Igreja Católica, a libertação pode ocorrer em qualquer lugar. Basta apenas que o demônio se manifeste. Parte 4. Pontos de contato. Os pontos de contato são vínculos com as trevas. Eles dão poder aos demônios para que hajam na vida de quem os mantém. Eles podem ser diretos ou indiretos. Os pontos de contato direto são aqueles que podemos ver, ouvir, sentir ou tocar, como objetos ou comidas consagradas ao demônio. CDs, músicas e pinturas com mensagens subliminares, tatuagens com símbolos satânicos, dentre outros. Muitas vezes, alguns desses objetos nos são presenteados, por isso devemos ter bastante cuidado com tudo que ganhamos e até mesmo com o que comemos. Conheço casos de possessões em crianças que se deram ao fato de um simples brinquedo inofensivo ter sido consagrado ao demônio com o intuito de destruir a família. Depois de presenteado, havendo brechas espirituais na família, o mal teve legalidade e autoridade para concluir o propósito maligno. Por isso, se você tem filhos, muito cuidado com tudo que ele recebe, pois o diabo pode estar destruindo sua casa através de pequenos presentes inofensivos. Tudo depende da intenção de quem deu e da energia que aquela pessoa colocou no objeto. Geralmente, não gosto de receber presentes por conta disto. Se eu desconfiar ao menos um pouco da intenção de quem me presenteou, me desfaço do objeto
sem pensar duas vezes. Afinal, com o mundo espiritual não se brinca. Pactos de sangue e pactos com demônios também podem ser classificados como pontos de contato direto. Já os indiretos estão relacionados à autoridade espiritual que exercem sobre nós. Por exemplo, uma mãe tem autoridade espiritual sobre o filho, assim como a avó, a bisavó, a tataravó e assim por diante. Mesmo depois de mortos, muitas vezes palavras de maldição lançadas contra a vida dos descendentes surtem efeito e agem como pontos de contato indiretos. Consagrações a religiões obscuras e a demônios também estão inclusos no pacote. Outro ponto de contato indireto que muitos não se importam é o nome da pessoa. Se o mesmo fizer referência ou exaltação a um demônio, provavelmente esta pessoa sofrerá danos por conta disso. Muitos pais, com a intenção de homenagear demônios, fazem referência a eles no nome dos filhos. Isto é um erro gravíssimo que pode trazer consequências ruins ao decorrer dos anos. Então, se o seu nome faz referência a algo maligno, é necessário que haja uma chamada quebra de maldição, onde palavras de ordem serão pronunciadas em voz alta para que nenhum ser das trevas atue em sua vida através do seu nome. São muitos os mistérios em torno da batalha espiritual. Ainda que não acreditemos em tudo, sabemos que lá no fundo muita coisa é verdade, independente da sua religião ou ainda que não possua alguma. Todo cuidado é pouco em se tratando do mundo espiritual. Esta guerra existe e, querendo ou não, fazemos parte dessa história, como protagonistas, talvez antagonistas, mas nunca como meros figurantes. A verdade é que tudo o que fazemos no mundo físico reflete no mundo espiritual e vice-versa. Cabe a nós decidirmos qual força influenciará a nossa vida, a boa ou a má. Deixo esta reflexão para você pensar durante o sombrio da noite. Afinal, tudo pode acontecer e a verdade pode surgir em meio às trevas. Basta você ouvir a voz da escuridão. Ela diz algo, ela diz muito, ela diz tudo.